Boa noite, amados irmãos, aqueles que porventura já estejam contactados conosco. São 19 horas e 30 minutos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo do nosso culto dominical. E queremos iniciar, claro, agradecendo a todos aqueles que porventura estejam ligados conosco. Eu tenho, assim como todos nós, acredito, eu tenho estado muito feliz com o fato de que a maioria dos meus colegas pastores, mesmo os que não são da igreja presbiteriana, claro, eu não estou separando, não. Pastores de várias denominações, de vários estados, várias cidades, estão realizando a mesma prática, e isto tem alegrado o meu coração, porque nós estamos assim atingindo um número muito grande de pessoas que certamente estão sendo abençoadas por esses homens que estão transmitindo a palavra do Senhor. Nós acreditamos que de tudo se pode tirar benefícios. Por exemplo, muitas vezes nós criticamos os meios de comunicação, né? Temos até receio de usar, às vezes, tais meios de comunicação, mas isso tem sido uma grande bênção no seio da igreja nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Eu quero iniciar o culto de adoração e louvor ao nosso Deus, buscando ao Senhor em oração. Se o próprio Espírito de Deus não nos conduzir neste ato litúrgico, neste ato de culto, de serviço a Deus, não teremos a bênção do Senhor, porque nós somos muito imperfeitos. O Espírito Santo é quem é o nosso transmissor. Ele ilumina a sua própria palavra, a palavra escrita, inspirada por Ele. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Convido você a que ore, e onde você estiver, ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, esse é um momento muito especial para nós. Um momento em que buscamos a Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, para Te prestar culto em adoração verdadeira, prestar culto, Senhor, um culto que só a Ti é devido, pois não existe no universo nada, nem ninguém, nenhum ser, nenhuma entidade, nada que mereça receber de nós, seres humanos, e de toda a criação, e de todos os seres que existem, culto, adoração verdadeira, reverência, honra e glórias. Só o Senhor é quem merece, quem requisita, quem recebe tudo isso que nós estamos falando. Nós temos esta consciência dada pelo Teu próprio Espírito. Não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. E a Ti nós rendemos glórias, honra e louvor. E rogamos que o Espírito Santo seja aquele que há de transmitir e traduzir diante do Teu trono de glória aquilo que vai em nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, no cântico, abençoa-nos, Senhor, na leitura e entrega da palavra, recepção da mesma, pois nós choramos assim, agradecidos, certos da Tua bênção,
em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 39, eu vou dar aí um tempinho para você encontrar, ou na sua Bíblia, ou no seu smartphone, quem tiver. O Salmo 39 fala sobre a vaidade da vida. Nós vamos falar sobre este assunto, não exclusivamente sobre a vaidade da vida, mas sobre a vida. E este salmo vai nos ajudar a entender melhor a proposta que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Eu vou fazer aqui a leitura do Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Este salmo me faz lembrar o livro do Eclesiastes, o pregador. Salomão chama atenção durante quase todo o livro para a vaidade da vida. A vida é efêmera. A vida é como um sopro, diz a palavra de Deus. O interessante é que eu nunca falo para minha esposa, nem para ninguém, o que eu vou pregar, ou o que Deus colocou em meu coração. Nunca falo. Por isso é que muitas vezes eu fiquei impressionado com os liturgistas na igreja, cuja liturgia sempre encaixou muito bem com a palavra, com a mensagem. E hoje, antes de iniciarmos este culto, eu parei com a minha esposa para tomarmos um café simples, um cafezinho mesmo, fresquinho, por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E eu me surpreendi com umas observações da minha esposa, que falava para mim justamente isso: a vaidade da vida, a brevidade da vida, que a vida é um sopro.
e ela falava sobre nós nascermos, crescermos, casarmos, termos filhos, netos, e depois chegando a um determinado momento de nossa vida, como se nossa missão tivesse já sido cumprida, nada mais restava a não ser encontrar com o Senhor. Contudo, o tempo que nós temos de vida aqui na Terra é realmente um tempo muito breve, é como um coto ligeiro. Eu gostaria de deixar essa observação para que nós mais tarde entendêssemos um pouco melhor o porquê estou falando isso. O Salmo 39, o livro do Eclesiastes, a conversa que minha esposa teve comigo, sem saber de nada. Ela só soube o tema da mensagem há alguns instantes atrás. Ela me perguntou qual o tema da mensagem. Então eu disse o tema da mensagem. Nós escrevemos aí na live que você está recebendo. Mas dentro da mensagem que Deus colocou em nosso coração, existe também um tom de preocupação em adorar e louvar ao nosso Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu escolhi o hino de número 39, ou seja, mera coincidência. Salmo 39, hino número 39 do nosso hinário. Você deve procurar aí no seu smartphone, ou quem sabe tem na sua Bíblia presbiteriana, ou com o hinário presbiteriano. O hino de número 39. Nós vamos cantar este hino agora. E para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Convide unir-nos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei nos fez o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Não há como comparar estes hinos clássicos com algumas músicas que são produzidas por aí. Muitas são abençoadas e abençoadoras, mas há um grande número de músicas que não traduzem uma teologia tão linda como essa, não é?
Difícil comparar um castelo forte, por exemplo. Pois bem, irmãos, eu quero ler aqui alguns versos no Salmo de número 40, versos de 1 a 5, Salmo de número 40. Salmo muito conhecido nosso, um salmo onde Davi clama pelo socorro, pelo livramento do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esta é uma realidade, irmãos, na vida daqueles que servem ao Senhor. Esta é uma realidade palpável na vida dos filhos de Deus. Eu quero fazer um registro aqui de alguns pedidos de oração. Hoje, acho que é hoje sim, que a Antonella completa mais um ano, né, família Quintanilha? Essa menina é um prodígio, né? E quando eu vi essa criança andando e já balbuciando algumas palavras, só faltou ela falar Arnold Schwarzenegger, que é uma menina prodígio. Os pais estão de parabéns, os avós também, e é realmente algo extraordinário, viu? Os bisavós, o bisavô, a bisavó, os avós, os pais. Ela realmente é uma criança linda, maravilhosa. Nós vamos orar a Deus agradecendo a vida da Antonella. Uma grande bênção, né? Pois bem, queremos também, nesse momento de gratidão, lembrar que o nosso irmão Roberto nos informou que a Rosângela, aquela enfermeira que perdeu a mãe, mas estava também internada, recebeu alta e está em casa. Então é motivo de agradecermos a Deus pela vida da Rosângela. Então, Roberto, estamos aí registrando essa gratidão a Deus, passe para ela, nós estamos louvando a Deus por sua recuperação. Uma outra notícia muito boa que nós tivemos é sobre o pastor Irapuã. O pastor Irapuã, que também é médico, né? Ele esteve internado durante 40 dias, a Fernanda constantemente pedindo que nós orássemos por ele, e já tivemos a notícia de que ele já se recuperou, graças a Deus, e já saiu daquele período crítico da internação. Ficamos muito felizes com essa notícia, porque ele foi um dos que ficou mais tempo internado, né, em estado grave. Pastor Irapuã, 40 dias internado. E ele é médico também, se não me falha a memória. Agora nós temos aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Maria Maia pede oração por sua saúde, sua vida, né, seu estado de saúde, que está debilitado. Eu não recebi informações além dessas aqui, ou desta, né? Vamos orar com nossa irmã Maria Maia, que
constantemente tem um problema de pressão alta, provavelmente seja nessa linha. Queremos também pedir oração pelo pastor Jeremias Borges. O pastor Jeremias Borges é tio do seminarista Everton. Ele é pastor da Igreja Batista em Itaboraí, no Parque Industrial. Então, ele está com glicose descompensada, está com problema de otite grave, já rodou em vários lugares. Quando eu li esse pedido de oração, eu lembrei da minha esposa, né? Que rodou muitos lugares com esse problema de otite e acabou gerando esse drama todo. E esperamos que não seja nada tão grave assim, mas ele está carecendo de nossas orações. Pastor Jeremias Borges, tio do seminarista, do nosso seminarista, né? Também queremos lembrar aqui do pastor Ronaldo Lidório. Pastor Ronaldo Lidório, pessoa conhecida nossa, um pastor, um dos missionários mais eminentes da nossa denominação e no mundo inteiro, reconhecido internacionalmente. É um homem que faz uma obra extraordinária com os índios, entre várias tribos, principalmente com os concombas na África. Ele atualmente está morando em Manaus. Ele e sua esposa Rossana e também a sua filha Viviane, eles estão foram testados positivos para a Covid-19. Inclusive o pastor Ronaldo Lidório e a Rossana estavam já com um certo comprometimento pulmonar. Quero pedir aos irmãos que estejamos em oração. O Brasil inteiro, muitos lugares fora do Brasil, estão em oração pelo pastor Ronaldo Lidório, também pela Rossana e a Viviane, que é a sua filha. Me parece que o filho dele não está, né, com essa enfermidade. E parece também que acho que a sogra dele, se não me falha a memória, também moram juntos, mas não está. Eu não tenho certeza, eu vou consultar com a Norma sobre o filho dele. Né? A filha. Porque ele é só a filha mesmo. É ele, a esposa e a filha. Tá? E queremos também pedir as orações pela família do presbítero João, presbítero da igreja de Pachecos. A esposa dele, a irmã Lourdes, veio a óbito a noite passada. E essa igreja de Pachecos foi a primeira igreja que eu pastoreei. Depois que eu fui ordenado, fui licenciado, fui designado essa igreja para eu tomar conta. E quem me recebeu ali foi o presbítero João, a irmã Lourdes, com o jovenzinho Osias, que hoje já é um sargento da polícia, não sei nem se ele já ainda é sargento, se foi promovido, mas há um tempo atrás era um sargento, hoje talvez seja até tenente. E a Lília, né? Uma família dedicada à obra do Senhor. Você vê, desde aquela época, uma família que fez diferença e faz diferença na igreja. Hoje o João já está com uma idade mais avançada. Há um tempo atrás eu visitei no hospital da polícia, ele também é militar, estava com problema no coração. E a irmã Lourdes, um sorriso agradável, simpático, amoroso, uma mulher operosa, um dos grandes exemplos que eu tenho de servo de Deus, serva de Deus. Aprove ao Senhor recolhê-la para a glória na noite passada. Lamentei muito não poder estar presente ali para dar um abraço na família, devido ao vínculo que tenho com aquela família, uma família muito especial para nós. Vamos orar em favor do João Pereira, João, Osias e Lília, juntamente com os seus familiares, netos também. Um outro agradecimento que eu quero fazer aqui é sobre o nosso irmão diácono Genilson, o doutor Genilson, né, que já nos abençoou tanto, tem nos abençoado grandemente. Ele esteve enfermo, agora está de volta ao trabalho
Irmão Genilson, muito obrigado por seu carinho, viu? Sei que você está nos assistindo agora. Que Deus o abençoe no seu trabalho, restaurando completamente da sua enfermidade. Não é? Então nós vamos fazer esta oração não esquecendo de orar pelos profissionais de saúde, não esquecendo de orar pelas famílias enlutadas, que não são poucas, são muitas, rogando a Deus também que nos liberte dessa pandemia, essa enfermidade que está transtornando o mundo atual. Ok? Agradecemos aqui, eu estou registrando isso aqui na tela, agradecemos ao Carlos José Ramos Pacheco, ao Cláudio Márcio, lá no Espírito Santo, em Serra, Erotilde José de Castro, a irmã Nelma, a Maria Eugênia, nossa prima, a Ruth Emerick. A Ruth Emerick aqui é de Barra Mansa, acredito eu. A Ruth Emerick foi membro da nossa igreja lá em Barra Mansa. Há muitos anos que nós não nos vemos. Que Deus abençoe, irmã. Pois bem, queridos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, queremos colocar diante do Senhor, confiando em Tua graça e misericórdia, as vidas que aqui citamos, a família da Tua serva Lourdes, esposo, filhos, também o Teu servo Ronaldo Lidório com a Rossana e a Viviane, ó Deus, Tua serva Maria Maia. Rogamos, Senhor, que estejas cuidando de cada uma dessas pessoas, não apenas dessas que citamos, mas também aquelas pessoas que estão enfrentando esta enfermidade, este vírus tão terrível, mas não podemos correr o risco de esquecer dos outros problemas, as outras situações que temos enfrentado. Rogamos, ó Deus, o Teu cuidado para com os Teus filhos, para com os Teus servos. Rogamos, ó Deus, que estejas interferindo de maneira miraculosa e especial na vida da Tua igreja, que, como diz a Tua palavra, é sal e luz, e está aqui no mundo para testemunhar da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder e proclamar as Tuas verdades, os Teus mistérios já revelados em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, agradecemos-Te pela recuperação das pessoas que nós citamos aqui. Louvamos pela vida do pastor Idapuã, doutor Genilson. Agradecemos o Senhor pela vida da Rosângela, de todos aqueles que o Senhor tem levantado com graça e misericórdia. Pai, queremos Te rogar pelos profissionais de saúde. Rogamos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, toda esta frente de trabalho que se dá nos hospitais, nos postos de saúde, ó Deus. Oramos em favor daquelas autoridades que estão imbuídas de conduzir a situação de saúde no país. O ministro da Saúde, os secretários estaduais, municipais. Toma conta desta gente, ilumina seus corações e dá-nos a bênção de ver esta pandemia desaparecer. E este problema ser resolvido não apenas aqui, Senhor, mas ao redor do nosso planeta, ao redor do nosso mundo, nesta terra que Tu criaste para a Tua honra e glória, para nosso deleite. Ó Deus amado, nós te oramos assim, certos pela fé da Tua bênção e da Tua intervenção, do Teu cuidado, pois nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu quero
fazer uma leitura na Epístola de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Leremos dos versos, a partir do verso 13. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13 até o verso 17. Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 17. Leamos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ok. Leremos outros textos correlatos, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato que aconteceu recentemente. Há um bom tempo atrás, não tem muito tempo não, surgiu no cenário, tanto televisivo como radiofônico, ou seja, tanto pela televisão como pelo rádio, um personagem chamado Leandro Carnal, filósofo, muito inteligente, muito inteligente. E ele fazia análises, e ainda faz, sobre vários assuntos. E eu, em que pese outras situações da vida do Leandro Carnal, eu me tornei fã do seu raciocínio. A sua pessoa não, porque eu não conheço, não sei quem é, só sei isso. Mas o raciocínio dele é muito lógico, muito filosófico, coisas que eu gosto, abordando assuntos de uma maneira muito coerente, filosoficamente falando. E eu fiquei fã do Carnal, do Leandro Carnal. Depois ele sumiu de cena por um tempo, e também não era sempre que ele fazia análises satisfatórias para mim, porque às vezes ele esbarrava na questão religiosa, na questão espiritual, e ali ele divagava, né? E eu, muito criterioso, eu como peixe, mas cuidado com a espinha, eu vou tirando o espinho. Só que o Leandro Carnal parou, não sei porquê. Raramente ele aparecia, mas ele é escritor também. Depois apareceu um outro, logo, um outro que despontou na mídia, que é o Mário Sérgio Cortella. Esse está na mídia, esse está aí na efervescência da popularidade. E o Mário Sérgio Cortella, a primeira vez que eu o ouvi pelo rádio, eu nunca tinha visto. E eu fiquei tão impressionado com a clareza do raciocínio do Mário Sérgio Cortella, com a inteligência demonstrada por ele nas suas palavras, e pelo seu conhecimento e domínio das situações, eu fiquei realmente impressionado com esse homem, Mário Sérgio Cortella. Aí, a exemplo do Leandro Carnal, eu também passei a ser fã do Mário Sérgio Cortella
dentro daqueles limites filosóficos, nos conceitos de sabedoria humana, análise das coisas. Realmente ele é uma pessoa muito inteligente. E recentemente ele escreveu um livro junto com o Leandro Carnal, eles são amigos. Escreveram um livro sobre um assunto este que ele expôs essa semana numa rede de televisão de uma maneira magistral. É claro que eu discordei de algumas linhas do raciocínio, porque o raciocínio dele é eminentemente filosófico, existencial. Não tem nada a ver com teologia. Quando ele toca na pessoa de Deus, ele não cita a pessoa de Deus, uma existência, uma inteligência superior, aquela história toda. Mas não é para se cobrar isso dele, porque ele não é teólogo, né? E o Mário Sérgio Cortella estava respondendo a uma questão essa que surgiu por causa da pandemia. Era a questão sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Então, os repórteres estavam perguntando para ele qual o sentido da vida, sob vários ângulos, sob vários aspectos, levando em consideração uma discussão que está muito em voga agora, o mundo pós-pandemia. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Na vida familiar, na vida estudantil, na vida econômica, na vida política, como será? Né? O desenvolvimento dos países, essa coisa toda, a vida pós-pandemia, como será? Mas que vida? Então, os repórteres estavam fazendo várias perguntas para ele. Quando chegaram nessa pergunta capital, qual o sentido da vida? Ele então começou a tratar sobre isso. Meus irmãos, antes de dar a definição dele, eu quero dizer para os irmãos que acredito eu que milhões de pessoas, inclusive entre os cristãos, não estou aqui tratando de salvo ou não salvo, entre os cristãos, não é? Que deveriam ter um conceito mais aprimorado sobre a existência, mesmo entre os cristãos, milhões e milhões de pessoas estão com a mente totalmente embaralhada. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz até agora, tudo que eu imaginei, tudo que eu projetei, está valendo de quê? Não está valendo de nada. Essas pessoas estão chegando a uma conclusão que a Bíblia já declara, de que a vida é um sopro. A vida não é nossa, a vida é de Deus. E as pessoas se iludem, acreditando, amanhã eu vou fazer isto, amanhã eu vou fazer aquilo. Quando, na verdade, deveríamos submeter tudo isso à vontade divina, à vontade de Deus. Aí o Mário Sérgio Cortella diz assim, os filósofos gostam de jogar com as palavras, né? O sentido da vida é procurar o sentido da vida. Teve uma hora que ele não falou essa frase desse jeito. Ou seja, o sentido da vida é procurar o seu próprio sentido, se autodescobrir. O homem se autodescobrir. Bom, isso para mim me cheira a uma doutrina do passado, doutrina do hedonismo, que mostra que o fim de todas as coisas é o próprio homem. O homem, ao se descobrir, ele descobre tudo que precisa ser descoberto, inclusive sua finalidade de vida. Nós sabemos que não é assim. Qual o sentido da vida? Eu tomei essa frase como tema da nossa mensagem desta noite. Baseado no texto que nós lemos aqui, as pessoas se preocupando com o dia a dia, com as coisas materiais, com as coisas existenciais, mas quase que sem saber o porquê. Não sabem verdadeiramente a razão. Eu fico pensando, a formiga,
Eu gosto de filosofar também, né? A formiga tem consciência da sua existência? Aquele trabalho todo que ela faz, será que ela entende? É impossível. Nenhum animal tem consciência de si próprio. Nenhum animal vai poder chegar à definição de Descartes. Cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Então, para ter consciência da existência, é necessário raciocinar, pensar, avaliar, analisar. E o homem já nasce assim. O homem já nasce sabendo que ele é homem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, os salvos. Mas antes do Espírito Santo habitar em nós, habita em nós o fôlego de vida soprado por Deus, que já dá consciência a todos nós da nossa existência. Alguns admitem, outros não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem, e não é o cristão, é o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Todo homem, nós aprendemos isso em teologia, todo ser humano, ele tem consciência imanente, tá? Ele é consciente de forma imanente do que é bom, do que é ruim, do que é mal ou que não é mal, o que é pecado e o que não é. Isso aí, ninguém fica indesculpável diante de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. Da mesma forma, nós entendemos, pelo que lemos aqui, que todo ser humano tem a obrigação, e ele tem condições para isso, de entender ou de absorver a consciência de um ser superior sobre ele. E de que ele tem um projeto de vida. Eu creio que a grande diferença que existe aqui entre os homens que estão conscientes diante de Deus e os que não estão, é justamente essa separação da operação do Espírito Santo em suas vidas. Aqueles que são do Senhor, eles recebem esta consciência que os leva direto a Deus. Os outros não. Mas não é a nossa discussão aqui nesta noite. Essa discussão é longa. A nossa discussão é principalmente com respeito aos cristãos. Tiago está escrevendo essa carta, logo no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele está escrevendo às 12 tribos da dispersão. Claro, fica bem claro que Tiago está escrevendo aos judeus convertidos, exclusivamente. Não é uma epístola universal. Não é uma epístola aos gentios. É uma epístola exclusivamente para os judeus convertidos. Tiago, que é o autor da epístola, provavelmente a escreveu entre 45 e 50 depois de Cristo. Este Tiago, ele é considerado pelos entendidos, pelos estudiosos e pela patrística, ele é considerado irmão de Jesus. Deixa eu falar para você o seguinte: a Igreja Romana não admite que Maria tivesse se relacionado com José gerando filhos. Nós temos o registro na Bíblia que Maria gerou a Jesus sendo virgem, mas não há nenhum registro que ela não tenha gerado outros filhos. Eu não vou questionar isso. Isso é uma matéria, também uma matéria de difícil conhecimento. Mas, naquela época, a palavra que foi usada aqui sobre Tiago, irmão de Jesus, não aqui só, Tiago, irmão de Jesus, é considerado pelos escritores antigos, até pelos escritores gregos, Flávio Joséfo, outros, tem vários, como sendo o seguinte: essa palavra poderia denotar primos, poderia significar que os famosos irmãos e irmãs de Jesus eram primos dele, meio-irmãos, ou meio-irmão, ele poderia ser meio-irmão,
tendo parte sanguínea apenas de José com uma outra mulher, talvez uma outra mulher, existe essa teoria. Existe também a teoria de que ele poderia ser adotado, sendo assim ele seria meio irmão, mas por adoção. Existem várias teorias. A teoria que nós aceitamos, que é mais plausível, é de que realmente Tiago era irmão de Jesus. Não importa, não era primo não, era irmão. Não sabemos em que nível, se consanguineamente ou não, mas que era irmão de Jesus. Escreveu essa epístola. Inclusive, nós entendemos na linha reformada que se fosse necessário ter um papa naquela época, um chefe da igreja, não seria Pedro, seria Tiago. Foi ele que reuniu o Concílio de Jerusalém e presidiu o concílio, então era ele. Desculpem a expressão aqui, tá? Com todo respeito. Ele era, na época, o cara. Ele era o grande líder daquele povo. Então, Tiago escreve esta epístola e ele trata de vários assuntos. E um dos assuntos que ele trata é justamente a compreensão do projeto de vida dos seres humanos, em especial dos cristãos. Então, eu acho inadmissível que um cristão ou uma pessoa que se diz cristã não saiba qual o significado da sua vida, o sentido da sua vida. Isso cabe para aqueles que não são servos de Deus. Essas pessoas vão morrer pensando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Se você tiver curiosidade, pode anotar aí. Aliás, eu aconselho a vocês que sempre deixem um pedaço de papel e uma caneta, porque quando eu cito algumas coisas, eu não tenho como mostrar para vocês, mas você pode conferir. Você pode procurar, se você for curioso ou curiosa, anote aí. Procura um livro de Fausto Barreto e Carlos Gilaete, intitulado Antologia Nacional. Se você conseguir achar esse livro, muito bem. Se não conseguir, lamento muito. Mas você pode também procurar no Google um poema que tem lá nesse livro, um poema antigo, intitulado Os Caniços. Caniço mesmo, bambu, aquele caniço de pescar. Vou repetir. Um poema intitulado Os Caniços. Esse poema é sensacional. Esse poema, o autor narra a seguinte história. Um homem vinha caminhando à beira de um rio. De repente ele olhou para o rio e raciocinou o seguinte: se esse rio, eu não sei qual é o fim da minha vida, qual é o propósito da minha vida. Se esse rio que passa em tantos lugares, que conhece tantos lugares, pudesse me dizer a razão da minha existência. Ele vai pensando assim. Mais à frente, vem um vento muito forte, aí ele se dirige ao vento. Se esse vento que percorre o mundo inteiro pudesse me dizer a razão da minha existência. E ele fica frustrado e vai caminhando. E à beira do rio, tem os caniços. Os caniços vão se dobrando com o vento e tal. E ele se refere aos caniços também. E dizendo que os caniços recebem o vento, são alimentados pela água, certamente recebem a orientação deles. Talvez eles saibam, os caniços saibam a razão da sua existência, por que é que ele existe, por que eu existo. Só que nesse período, os caniços estão pensando também. E claro, poesia, na poesia o caniço pensa, né? O rio também.
os caniços, ao mesmo tempo, se curvando pelo vento, eles falam um para o outro: olhe lá, lá vem um homem, lá vem um homem. Esse homem tem muito conhecimento, esse homem conhece o mundo, conhece as coisas, esse homem fala, esse homem pensa, faz isso. Esse homem deve saber a razão da nossa existência. Olha que coisa interessante. O rio, o vento, os caniços, querendo saber a razão de sua existência. E enquanto isso o homem ia pensando: se esse rio, se esse vento, se esses caniços pudessem me dizer por que é que eu existo. Isso reflete bem a situação da grande maioria dos homens, onde o Mário Sérgio Cortella disse o seguinte: num momento como esse de pandemia, quando a vida vale praticamente nada, dinheiro não salva ninguém, sabedoria, cultura, erudição, poder nacional, Estados Unidos, Coreia, não tem nada disso. Não existe nada que possa impedir este vírus, essa coisa invisível, de chegar em nós, entrar em nós e tirar a nossa vida. Então, qual a razão da minha existência? Se eu estou tão vulnerável assim, eu acho que nós temos essa resposta para os filhos de Deus na palavra de Deus. Repito, o cristão de forma alguma pode cair nesta armadilha satânica de começar a duvidar da sua própria existência, do objetivo da sua existência. A Bíblia mostra para nós por que nós existimos. Nenhum de nós pode ficar nesta dúvida. Todos nós precisamos admitir que nós sabemos, pelo Espírito de Deus, qual o sentido da vida. Em primeiro lugar, eu vou chamar a atenção para um fato. Primeira coisa que eu diria que elucida para nós essa matéria, ou seja, qual o sentido da vida? Eu começaria pelo Éden, começaria pela criação e diria: o sentido da vida, em primeiro lugar, seria, ou é para nós, manifestar o poder e a glória de Deus em nossa vida. É a primeira razão. Se eu e você não manifestarmos em nossas vidas o poder, a glória e a majestade de Deus, aí nós realmente não sabemos o que é a vida. Não sabemos o sentido da vida. Tem uma música que nós cantamos aí, que diz assim, você deve estar lembrando agora, hein? Se não for para te servir, se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Perceberam? Se não for para te adorar, o que eu estou fazendo aqui? Se não for para te servir, eu estou aqui para quê? Não existe outra razão. A razão principal é manifestar em nossa vida o poder, a glória, a majestade do nosso Deus. Deus Criador. No nosso catecismo, nós lemos, em uma das perguntas do Catecismo Maior, diz assim: para que fim criou Deus o homem? E a resposta é: para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então, o sentido da vida humana, não só do cristão, mas Deus se manifesta em toda a vida humana. O sentido da vida é manifestar a glória, o poder e a majestade de Deus. Meus irmãos, Deus criou o universo. Essa semana eu estava vendo aí um planeta, surgiu um planeta que descobriram, com uma massa 600 vezes maior do que a massa do nosso planeta. 600 vezes, multiplica o nosso mundo por 600, a massa desse novo planeta. Mas existem planetas com massa
milhões de vezes mais do que o nosso. Estrelas, milhares de vezes maior que o nosso Sol. O universo para nós é infinito. Nós não temos como mensurar o universo. Surgiu essa semana uma matéria da NASA sobre uma filmagem de um objeto voador não identificado. Está uma maior polêmica nos Estados Unidos, em todo lugar. E a pergunta que não quer calar: existe vida em outro lugar? Bom, eu não tenho como responder a isso. Mas a Bíblia não deixa a mínima margem para acreditarmos que haja em qualquer outro planeta vida inteligente como a nossa. Vejam que maravilha, olha o sentido da nossa vida, manifestar nesse universo inteiro a majestade, o poder e a glória de nosso Deus. E vejam bem que Deus criou o universo todo, criou o mundo, criou o planeta Terra, plantou um jardim do Éden, criou animais, criou todas as coisas e depois, por último, ele criou o homem. E só no homem ele colocou o sopro de vida. Não colocou no leão, nem no cachorro, nem no sapo. Desculpa, Fernanda. Não colocou em nenhum animal. Não colocou em nada, colocou no homem. Então, o sentido da vida, nossa vida, o nosso sentido de vida, o sentido da nossa vida, está em manifestar o poder, a glória, a majestade de Deus, esse Deus criador, zeloso, cujo plano insondável está voltado para a nossa existência. Ele deu ao homem um pouco de si. Ele deu ao homem um pouco de si. E por isso que a Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo vira pó e volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, que o deu. Fôlego da vida. Por isso eu sou tricotômico, aliás, dicotômico, creio na dicotomia. Parte física, parte espiritual. Pronto. Não vejo três partes, né? Mas se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8, volte um pouquinho lá. Salmo de número 8 é um salmo que eu considero extraordinário. Salmo de número 8. Olha o que diz o Salmo. Preste atenção. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Agora olha o que diz o verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste pela criação. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O verso de número 4, aliás, número 5, existem traduções, não sei se é o seu caso aí, que diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e não um pouco menor do que Deus. Mas seja como for, ambas as traduções vão mostrar que Deus colocou no homem uma porção tão especial, tão extraordinária,
que não colocou em nenhuma outra criação sua, em todo o universo. E é por isso que eu digo que eu acho muito difícil que exista uma história idêntica à nossa no universo todo. Agora, se você começar a pensar, e para que existe o universo inteiro desse jeito? Meu irmão, quando você morrer e se você encontrar com Deus, pergunte para Ele. Não sei se Ele vai querer te dar a resposta, não. Ele é Deus soberano, mas só Ele tem essa resposta, ninguém tem. O porquê da amplitude deste universo e nós aqui na Terra manifestando a glória e o poder do nosso Deus. Já parou para pensar também numa coisa? Que foi só Deus colocar o homem neste planeta, nesta Terra, colocar nele o fôlego da vida, criá-lo perfeito. Imediatamente o diabo veio, porque já havia caído, já havia sido expulso do céu. Imediatamente ele veio com o intuito de quê? De destruir a obra da criação. Qual o sentido da vida? Em primeiro lugar, eu diria, é manifestar o poder, manifestar em nós, na vida, o poder, a majestade e a glória de Deus, e não apenas na nossa vida. A princípio, não apenas na nossa vida. Na vida de todos os seres vivos, incluindo a nós, seres inteligentes, moralmente falando, espiritualmente falando também, seres com uma identificação muito próxima do próprio Criador. Segundo lugar, qual o sentido da vida? Não é apenas manifestar o poder, a glória, a majestade de Deus, não. É também manifestar o seu amor redentor e a sua misericórdia sobre o homem caído. Coisa que o inimigo tentou destruir para que o homem se assemelhasse a ele. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em seu amor gracioso e insondável, aprove a ele enviar Jesus Cristo, seu Filho, o Emanuel, cuja tradução para o português é Deus conosco. Aprove a ele enviar o seu Filho para manifestar em nossas vidas, o seu amor, a sua misericórdia, a sua ação redentora. Como se quisesse mostrar para o diabo e seus anjos que o homem tem um sentido. O homem não foi posto nesse mundo à toa, sem uma razão. Muito menos o homem que é temente a Deus, muito menos aqueles que estão tementes a Deus. Por obra e graça do Espírito Santo na pessoa de Jesus, nós temos objetivo de vida. O cristão que não atentar para isso, ele é um infeliz. O que é que Paulo diz? Se nós esperássemos apenas nesta vida o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, onde vamos morar, que tipo de televisão eu vou comprar, onde eu vou passar minhas férias. Se nós esperássemos apenas nesta vida, seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Seríamos mais miseráveis do que todos os seres. Você já parou para pensar que a sua existência tem como objetivo também manifestar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, operada, transmitida a nós pelo seu Filho Jesus, ele próprio, através da doutrina da kenosis, ou kenosis, eu prefiro falar kenosis, ou kenosis, tanto faz. E é a doutrina do esvaziamento de Deus. Nós, em teologia sistemática, nós chamamos isso de estados de humilhação. Deus saindo do seu trono, encarnando aqui em um ser humano, ele próprio, para viver as nossas dores, levar sobre si as nossas dores,
para manifestar ao mundo esta possibilidade de restauração, ao ponto de ninguém poder questionar. Alguém que, porventura, seja condenado eternamente. Ninguém vai poder questionar, porque ele veio, se manifestou, e através da sua igreja ele mostra um dos maiores objetivos de vida do ser humano que ele criou. Um dos maiores sentidos, um dos sentidos mais excelentes da vida de um cristão é manifestar em nossas próprias vidas a ação redentora, amorosa, graciosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu e você somos instrumentos não só da glória de Deus, não só manifestamos a glória, o seu poder, a sua majestade criadora, dominadora, controladora, mas nós também somos, me desculpe usar uma expressão aqui, apenas coloquialmente, nós somos a oportunidade de Deus mostrar o seu amor, não apenas para o diabo e seus anjos, mas para todos os perdidos, tornando todos indesculpáveis. É como se ele dissesse: olha, se vocês me aceitassem como me aceitam agora os homens e as mulheres que eu criei e a quem eu chamei, segundo está escrito lá em Romanos capítulo 8, que eu quero ler para você, os versos de 18 a 25. E depois podemos ler também até do 26 ao 30, é algo extraordinário. Olha bem, é um texto muito conhecido nosso. Romanos 8, versos de 18 a 25. E se nós queremos aprender sobre Deus, temos que nos curvar diante da sua palavra e confirmar a palavra que o Espírito Santo coloca no nosso coração com a própria palavra que ele escreveu. Então vamos lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não me fazem perder o sentido da vida, de jeito nenhum. Não podem se comparar com a glória a ser revelada em quem? Em Cristo. Já foi revelada nele, revelada em nós. A glória de Deus em Cristo vai ser revelada em nós. A ardente expectativa, agora vejam bem, da criação. E criação não é só homem. A Bíblia diz que a criação geme e aguarda como se tivesse dores de parto, a redenção. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não é do Filho de Deus, não. Esta já veio. É dos filhos, nós, que carregamos em nós o verdadeiro sentido da vida, que é a manifestação do amor de Deus, a sua misericórdia redentora na pessoa de Cristo Jesus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou apenas o homem, não, amaldiçoou a terra também. Dela crescerão abrolhos, espinheiros, e a terra geme e suporta com dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então há uma separação de criação na totalidade e nós que somos primícias em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, e aqui a ressurreição, combatida pelos saduceus, aí 1 Coríntios capítulo 15, e rechaçada pelo apóstolo Paulo. Ou seja, rechaçada a doutrina dos saduceus, de que não havia ressurreição. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos e aguardamos.
Agora, meus irmãos, eu não consigo pregar e nem expor um raciocínio sem fundamentar com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui agora, os versos 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Foi o que eu falei no início do culto. Nós não sabemos cultuar como convém, mas o Espírito intercede por nós e se comunica com Deus, revelando o que vai em nosso interior. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Este é o sentido da nossa vida. Qual o sentido da nossa vida, irmãos? Não é comprar, vender. Essas coisas são nos dadas por misericórdia em nossa existência terrena. Não é conquistarmos coisas. Não é o puro deleite, que não há pecado nisso, usufruto das bênçãos de Deus, de tudo que nos rodeia. Tudo isso é santo, usado de forma nobre. Mas o sentido da nossa vida é manifestar o poder, a glória e a majestade de Deus sobre todo o universo, incluindo o homem. O sentido da vida é manifestar, através da igreja, através de nós, o amor, a misericórdia redentora e redentiva de Cristo, através desse amor insondável de Deus. Nós somos a oportunidade de Deus. Eu vou repetir aqui essa frase, pedindo perdão pelo possível erro teológico, mas eu estou falando isso de forma coloquial. Nós somos a oportunidade de Deus de Ele mostrar o seu amor. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, manifestando em sua vida, hoje, aqui, agora e eternamente, esse amor redentor de nosso Deus, através da encarnação, da sua kenosis, ou kenosis, e através da sua humilhação, encarnando-se no Emanuel. Mas eu quero terminar dizendo que, em terceiro lugar, muito dessa nossa jactância humana está fundamentada no fato de que nós não paramos para avaliar o que realmente está acontecendo agora no mundo físico e no mundo espiritual. Qual o sentido da vida? Não apenas manifestar o poder, a glória e a majestade de Deus, não apenas manifestar o seu amor misericordioso, redentor, vicário, na pessoa de Cristo, o Emanuel, de quem nós somos testemunha viva e eficaz, mas é também manifestar a vitória em nós, a vitória divina sobre o mal. Você já parou para pensar na ira de Satanás ao ver um homem inferior a ele? Deixa eu explicar. Satanás é Lúcifer. Lúcifer é anjo de luz, anjo iluminado. Não há dúvida nenhuma de que Lúcifer tinha um posto avançado no céu. Muitos usam as expressões braço direito de Deus, príncipe de Deus. Não importa, ele era um arcanjo, e a palavra arcanjo significa anjo principal
desculpem aqui a expressão, o primeirão mesmo, o braço direito mesmo de Deus. Segundo a nossa interpretação teológico-bíblica, ele era o líder do grande coral celestial. Por isso ele tem tanto ódio da música. E ele não consegue admitir que um ser humano, criado por um pouco menor do que um anjo, possa ser mais especial que ele. Ele não admite isso. A mente dele está toldada, o conhecimento dele está toldado para que ele consiga absorver essa grande realidade de que ele não pode conosco. Não conosco, seres humanos, fracos, imperfeitos, mas com aquele que habita em nós, o Espírito Santo, porque a palavra é muito clara, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a nossa vitória não está em nós, está em Cristo, a quem nós pertencemos. É por essa razão que Jesus é vital na nossa vida para nos fazer perceber o sentido da nossa existência. Em terceiro lugar, eu digo aqui que o sentido da nossa existência, da nossa vida, é manifestar a vitória de Deus sobre o mal, diante de tudo e de todos. Nós somos a prova definitiva, uma vez que o Espírito habita em nós, nós somos resgatados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós nos tornamos especiais diante de Deus. E ali começa a se manifestar em nossa vida a vitória sobre o mal. A Bíblia está repleta de exemplos sobre isso, tanto no Velho como no Novo Testamento. Ou seja, de que uma das razões pela qual Deus permite que passemos por tudo isso, pela qual Ele nos trouxe à existência, pela qual Ele nos mantém aqui até o dia que Ele quiser, com Covid ou sem Covid, não interessa, seja o que for. Uma das razões precípuas está aqui. É o que Ele falou para Satanás quando Satanás foi diante dele de forma ousada provocá-lo com respeito a Jó, porque Deus sabe todas as coisas. Quando o diabo compareceu diante dele, alguém pode pensar assim: Deus também foi provocar o diabo para ele perseguir Jó. Não, Deus já sabia. Deus sabia o que Satanás estava pensando. Então Satanás chega e Deus vai se adianta a ele. Ô chefe, vem cá. O que você está fazendo aqui? Não, estava dando umas voltas aí pela terra. Dando uma volta por aí. Ele estava achando um momento para atacar o servo de Deus. Aí Deus olhou para ele e disse: você estava dando umas voltas pela terra? Viu meu servo Jó? Foi a deixa para Satanás. Eu falei assim, e vi sim, o senhor não sabe não. Aí eu passei e estava dando umas voltas sem querer, sem nenhum objetivo. Coincidentemente passei lá na fazenda de Jó. E vou dizer uma coisa para o senhor, uma coisa que me chamou a atenção. Ele tem muita coisa, muito rico e tal. Aí Deus falou assim: você viu como ele é um homem justo? Como um homem que me adora? Um homem que me honra? Porque Satanás queria derrubar isso na vida de Jó. Ele não estava preocupado se ia tirar as coisas de Jó, não. Ele queria que Jó renegasse a fé em Deus. E aí Deus fala assim: você viu lá como é um homem justo? Bom, a mesma coisa Deus tem falado sobre nós com o diabo e seus demônios. Olha lá a minha igreja. E aí o diabo ousadamente fala: mas o Senhor também livra eles de tudo, dá tudo para eles, faz isso, faz aquilo, protege, faz isso, faz aquilo, cura e tal, faz. Até eu. Desculpe essa expressão. Até eu. O Senhor me dá isso tudo também. Aí Deus diz para ele: não, pode ir lá. Pode ir lá e tocar nas coisas dele.
Aí o diabo, deixa comigo, tirou tudo. Pode ir lá tocar nos filhos dele, o diabo, tá bom, agora ele vai vacilar. Pode tocar até na vida dele, só não tira a vida, mas pode tocar no corpo, pode lá, vai lá. A mesma coisa Deus está falando para o inimigo, para os demônios, no dia de hoje, meu irmão, sobre a sua vida. Pode ir lá, eu vou botar um Covid naquele planeta, eu quero ver se isso vai resolver. Você pode ir. Eu tenho um povo lá, que este povo vai mostrar para você que você é um derrotado, que você é um perdedor. Vai lá, pode tocar em todo mundo. E aí o inimigo vem e faz tantas coisas na vida do povo de Deus. Mas quanto mais ele faz, mais ele é derrotado. É impressionante. E a derrota de Satanás está justamente naquela nossa submissão à palavra de Deus que foi demonstrada por Jesus lá no deserto. Está escrito. Creia, meu irmão, no que está escrito. Aprenda o que está escrito. Declare o que está escrito. Testemunhe do que está escrito. Isso derrota Satanás. Qual o sentido da sua vida, meu irmão? Da minha vida? Além dos outros que já coloquei. Com certeza é manifestar universalmente diante dos anjos, diante das potestades, diante dos homens que já morreram, que ainda virão, diante de tudo e de todos, que nós somos o que Paulo chama de mais do que vitoriosos. Mas de que maneira? Em Cristo Jesus. A nossa vitória é algo extraordinário e que poucos cristãos param para pensar nisso, mas eu acredito que hoje a nossa igreja, hoje você que está me ouvindo, vai pensar seriamente nisso, mais do que você já pensa. Nós somos a manifestação da vitória de Deus sobre o mal. A vitória de Cristo sobre a morte. Por isso é que Paulo diz, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Onde? Não há vitória a não ser em Deus. Não há vitória a não ser na igreja de Cristo. Não há vitória a não ser na sua vida diante de Deus, na minha vida diante de Deus. E Deus nos mantém, ao longo da história, tem mantido o seu povo para manifestar a sua vitória. E quando nós começamos a pensar na brevidade da vida, o que são alguns anos diante da vida eterna que está nos aguardando, meus irmãos? Por isso é que a igreja tem que viver uma vida de louvor, de adoração, de obediência, de serviço espiritual e de amor, porque estas coisas manifestam em nós e na igreja a vitória de Cristo Jesus. Não somos nós que vivemos, diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em nós. Louvar, obedecer, proclamar e amar. Quando nós fazemos isso, nós estamos provando diante do inimigo que tudo o que ele pensou, intentou realizar e vem realizando, não derrota a pessoa de Cristo e nem os seus santos. É impossível nos derrotar, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Alguns de nós aí devem ter visto aquele filme, e também alguém deve ter lido o livro de C.S. Lewis, intitulado As Crônicas de Nárnia. Né? Muitos devem ter lido e assistido esse filme. Eu não vou falar sobre as Crônicas de Nárnia, só para lembrar quem é o C.S. Lewis. E ele disse assim, existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que diz, cumpra-se em mim a tua vontade, ó Deus. E aquelas pessoas para quem Deus diz, faça do seu jeito. Quando nós buscamos fazer do nosso jeito, nós perdemos. Quando nós deixamos que Deus cumpra a sua vontade em nós, aí nós ganhamos, nós vencemos.
o grande Einstein, né, já dizia que a nossa vida é eterna e que a Terra é apenas um lugar de preparação. É um período, é algo fugaz, passageiro. E com respeito ao que Deus faz na nossa vida, ele diz o seguinte, que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Um escritor chamado Thomas Brown, ele dizia o seguinte, deixou isso registrado, é importante notar, que a Terra, a nossa vida na Terra, é um simples parênteses para a eternidade. Então, o sentido da nossa vida, irmãos, não é ter um fim em si mesmo. Deus nos criou, manifestou em nós a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Enviou o seu Filho para nos resgatar da mão do inimigo, dos efeitos maléficos do pecado, desde a pessoa de nossos primeiros pais. E Deus nos criou com um sentido muito mais especial do que o que nós às vezes pensamos, porque colocamos a razão de nossa existência aqui no mundo, nas coisas. E ficamos, muitos de nós, desesperados com a Covid-19. E se eu morrer? Mas se você morrer, você vai estar com Cristo. E se eu pegar isto? Bom, confia em Deus. Ele já te livrou tantas vezes, por que não pode livrar desta também? E se ele não quiser livrar? Fale como Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então, meus queridos, vamos lembrar o que Einstein diz. Deus não joga dados. A Terra, a nossa vida neste planeta, é apenas uma preparação para a vida eterna. Se o inimigo tentar colocar no seu coração de que a sua vida não tem sentido, tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei, tudo que eu estudei, meus títulos, meu dinheiro, se o inimigo tentar tirar a sua paz com estas razões malignas, responda para ele: a minha casa não é aqui. Jesus, ao ser assunto aos céus, disse aos discípulos: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O sentido da vida é glorificar a Deus. O sentido da vida é permitir que o amor de Deus se manifeste em nós de forma redentora. O sentido da vida, meus irmãos, é manifestar em nós a vitória de Deus em Cristo Jesus contra o mal que nos assedia. E eu repito, por isso é que Paulo diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Sua vida tem sentido, meu irmão. Minha vida tem sentido. A vida dos filhos de Deus tem sentido. E o sentido é glorificar a esse Deus maravilhoso, servi-lo, obedecer-lhe em todas as coisas, manifestar em nossas vidas o seu amor, a sua misericórdia. E não importa o que ele faça ou permita para que essas coisas se manifestem em nós, haverá sempre sabedoria da parte dele. E da nossa parte tem que haver fé e esperança e certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo, sabe o que está permitindo, e que aprove o Senhor nos usar para a sua glória. Louvemos e glorifiquemos o nome dele. Nossa vida tem sentido. E não será uma pandemia que vai tirar de nós esta certeza de que Deus tem planos insondáveis para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério santo de proclamação do Evangelho, para a redenção dos homens. Qual o sentido da vida? Eu diria, com todo respeito
Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. O sentido da vida é viver a vida de Cristo em tudo aquilo que Ele deixou para nós. O sentido da vida é sentir a vida de Cristo em nós. Ele já nos deu e Ele diz: eis que eu lhes dou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através dessas três coisas, vocês conseguem vir a mim, vir ao Pai. Creia, descanse, viva um dia após o outro, entregue sua vida a Deus, permita que Ele manifeste o seu poder em sua vida, porque sua vida tem sentido, irmão. A minha vida tem sentido, minha irmã. A vida da igreja aqui na terra tem um sentido muito além do que nós possamos imaginar. Vamos deixar que Deus manifeste isso de forma poderosa nas nossas vidas, nas nossas existências. Amém? Vamos cantar o hino de número 400 para encerrar, como se fosse uma oração, depois receberemos a bênção apostólica. Nós não fizemos isso até agora. Mas o hino 400 é uma oração. É um pedido de bênção, de guarda, de proteção que fazemos diante de Deus. Vamos cantar e depois vamos orar. Mas vamos cantar mesmo a capela, tá bom? Eu não tenho este hino gravado aqui não. Porque você também aí não vai ter música para você, como eu não vou ter para mim aqui agora, ok? Vamos cantar então. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Perdão, irmãos, aqui eu estava aqui com os olhos fechados. Dá-nos graças neste mundo de amargor. Dá-nos graças neste mundo de amargor. Vamos ficar com esta estrofe e vamos orar, né? Clamando ao Senhor que nos abençoe, que nos dê uma semana de paz, uma semana em sua presença, prontos a vencer todas as intempéries, todas as obras do inimigo, porque maior é o que está em nós do que aqueles que possam tentar destruir a nossa existência, tirar de nós o sentido da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar que tu estejas manifestando em nossas vidas o teu propósito santo, propósito perfeito, propósito de vitória, Senhor. Queremos te rogar que nos momentos em que alguma dúvida subir ao nosso coração sobre qual o sentido daquilo que esteja acontecendo conosco, nós tenhamos a resposta certa diante de Ti, diante dos homens, diante das potestades. O sentido de nossa vida é glorificar, exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso com a nossa existência que Ele criou para a glória dEle, soprando em nós o seu próprio Espírito. Nós possamos ter de forma bem consciente o fato de que em nós se manifesta também o amor, a misericórdia, a graça do Senhor através de Jesus, o teu Filho, o nosso Redentor. Que nós não esqueçamos jamais, pela ação do teu Espírito Santo, que em nossas vidas tu manifestas constantemente a tua própria vitória
conquistada por teu Filho na cruz do Calvário. Vitória sobre a morte, vitória sobre todas as coisas, vitória sobre o mal. Portanto, ó Deus, nossa vida tem sentido, um sentido especial, um sentido, ó Deus, que extrapola qualquer conhecimento, mas que o teu Espírito manifesta em nós e nos faz descansar com a certeza de que nossa vida tem sentido. E o sentido de nossa vida é sentir a tua vida em nós. É o que nós cremos, é o que nós defendemos, é o que nós pregamos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Recebamos agora, irmãos, a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Antes de desligar aqui a nossa live, eu quero agradecer aqui a audiência de algumas pessoas. A Jaqueline, né, lá de Miguel Calmon. Essa menina eu conheci tão pequenininha lá em Miguel Calmon. Uma menina doce, maravilhosa. Jaqueline, um grande abraço para você. A nossa irmã Lourdes, lá de Ipatinga, de quem eu tenho tanta saudade, de suas filhas, né? E do seu esposo, minha irmã, a quem eu nunca vou esquecer, viu? Estará sempre, eternamente em meu coração. E sabemos que o Laí está com o Senhor nosso Deus. A Rosângela Oliveira, lá de Miguel Calmon, né? Tudo bem, Rosângela? A Isabel Cristina, a filha do nosso irmão Diácono Eloy, está lá em Vila Velha. A Creuza, que foi uma grande bênção, cuidando da nossa sogra, Dona Seni, né? Indo lá às vezes, ficando conosco. É uma grande amiga, a Creuza Oliveira, lá de Alcântara. E temos também o Genilson de Jesus, que está nos acompanhando. Genilson, um grande abraço, que Deus o abençoe. Nós estamos encerrando então esse momento tão especial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu, na quinta-feira, me referi a um poema do Juvenal, um poeta romano, ele escrevia poemas intitulados de sátiras. Então eu citei aqui a sátira X. E eu esqueci de explicar que o X em algarismos romanos é 10. Depois eu assistindo a live, assistindo a gravação, eu falei assim, quando nós estamos na elocução, às vezes alguma coisa falha. Eu falei assim, eu vou fazer essa correção, porque vai que alguém aí, curiosamente, vai lá e vê, e diz, mas tinha sátira 9, sátira 6, sátira 10, mas vem como sátira X, mas é algarismo romano. Dada a explicação, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. E até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.